Daí, pessoal, mais uma resolução. Suponha que uma tabela incompleta para o cálculo do imposto de renda fosse a seguinte: uma coluna com a renda em reais, uma outra coluna com o percentual do valor do cálculo do imposto e uma terceira coluna com a parcela a ser deduzida, isso em reais. Observação: calcula-se o imposto aplicando a renda à porcentagem correspondente e subtraindo desse resultado a parcela a deduzir. Calcule os valores dos impostos a serem pagos por dois contribuintes cujas rendas são de R$1.000 e também de R$2.000. E a letra B, complete a tabela com a parcela a deduzir para a faixa de R$2.000 e R$3.000 e com a alíquota que corresponde à faixa de renda superior a R$3.000. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro é interessante que eu defina como que esse imposto ele é feito o cálculo, né, para seu pagamento. Tá? Então ele diz assim, ó, que esse imposto, deixa eu colocar aqui em cima, esse imposto tem como regra de cálculo aplicar a porcentagem sobre o valor da renda, sobre a faixa ali, né? Sobre a renda. Calcula-se então esse valor e depois se faz a dedução da parcela, né? Então aplica a porcentagem sobre a renda para ver quanto que é o imposto e subtrai, então vou por assim, e subtrair a dedução. Então eu calculo o imposto, vamos dizer assim, bruto e deduzo a dedução. Ok. Então a letra A pede para eu calcular o valor a ser pago por dois contribuintes com rendas de R$1.000 e renda de R$2.000. Então vou botar aqui a letra A. O primeiro deles vou chamar de A, contribuinte A, Antônio, por exemplo. E aí a renda dele é de R$1.000. Então vou colocar aqui, ó, o valor da renda R$1.000. E eu quero calcular o imposto. Bom, para valores abaixo de R$1.000 ou até igual a R$1.000, o que acontece? Esse contribuinte ele é isento. Ele não tem nenhuma parcela a ser deduzida, né? Porque ele não tem valor a ser pago, não tem parcela a deduzir. Então esse contribuinte ele é isento. Então o imposto a ser pago, o valor a ser pago é zero. Ele não vai pagar o imposto, ok? Ah, professor, mas olha só, aqui ó, eu tenho 1.000 também na segunda faixa. Ó. E aqui, se eu considerar o 1.000 nessa faixa, ele vai ter que fazer um pagamento de 15%. Então vamos fazer o cálculo aqui rapidamente. Ó. Se eu pego R$1.000, tá? E calculo 15% desses R$1.000, 15% de R$1.000 equivale a R$150. Então ele deveria pagar o imposto de 150 e não zero, como está aqui. Ó. Ele deveria pagar R$150. Mas como ele tem uma dedução de R$150, então vai dar na mesma, porque eu vou pegar R$150 de débito de imposto, vou retirar a dedução dele, que também é 150, e ele vai continuar pagando zero. Tá? Então, justamente aqui teve-se o cuidado, né, de que para 1.000 aqui e 1.000 aqui tivesse o mesmo valor, mesma consequência de valor a ser pago. Ok, então isso foi a letra A. A letra B. Ainda a letra A, né? Só que agora eu vou pegar o outro consumidor, o outro contribuinte, porque ele pede para fazer de 1.000, que eu já fiz, e agora de 2.000. Então, vou pegar uma outra pessoa, vou chamar aqui de pessoa B, vou chamar de Bruna. Então, essa pessoa Bruna agora tem o recebimento de R$2.000. Ok. Então, se tem R$2.000, vou pensar aqui, ó, até R$2.000, a faixa de desconto é 15%,
com uma dedução de 150. Então, vou calcular 15% de 2.000. 15% de R$2.000, pô, aí pensa, né? 10% equivale a 200. Como é 15%, tem mais 5%. 5% é metade de 10%, metade de 200 é 100. Então eu tenho 300, tá? Então para calcular os 15%, podia fazer de outras formas, tipo 15% vezes 2.000 também, cortava zeros, ficava com 15 vezes 20, que dá os mesmos 300. Então 15% de R$2.000 corresponde a R$300. Então o que ela deve pagar deve ser R$300, mas pensa que nessa faixa aqui, ó, que eu estou calculando 15%, nessa faixa ela tem R$150 de desconto. Então vou pegar e vou diminuir o desconto dela, que é 150, e ela vai pagar efetivamente R$150. Isso porque eu considerei o 2.000, olha só, eu considerei 2.000 aqui, ó, nessa faixa, com 15%. Beleza? E aí, é o único jeito que eu tenho para calcular no 2.000 por enquanto, porque eu ainda não conheço, ó, a dedução aqui. Tá? Então, eu vou fazer esse 2.000 aonde eu conheço. 2.000, 15%, menos a dedução de 150. Aí fechou 150. Ok? Então tá, depois eu vou ter que voltar para isso provavelmente, né, para calcular isso aqui, ó, para calcular esse valor que está faltando ali. Então eu vou deixar aqui, vou fechar e essa letra A foi feita. Vou fazer a letra B. A letra B, eu vou começar a fazer por aqui, ó. A letra B diz o seguinte: completar a tabela com a parcela a deduzir para a faixa de 2.000, que é esse aqui. Então eu vou chamar isso aqui, ó, de valor W, tá? Eu vou tirar esses sinaizinhos aqui, ó, e vou botar aqui um W, tá? Eu vou calcular o W. E também vou retirar esses sinaizinhos aqui, ó, que é uma porcentagem, e vou calcular um K, tá? Para não confundir, aqueles triângulozinhos são iguais ali. Vou botar um K. Então vou calcular o W e o K. Então vou pensar primeiro nesse W. Olha só, o que eu vou me basear para calcular esse W? Eu vou me basear justamente no valor de R$2.000. Lembra que R$2.000, para quem ganha R$2.000 nessa faixa, eu consegui calcular os 15%, diminuir 150 e a pessoa, para R$2.000, ela pagou R$150. Que foi esse cálculo aqui, ó. 15% de 2.000 deu 300, diminuir 150, a pessoa pagou 150. Então é esse 150 aqui. Ok. Mas aí eu verifico que eu tenho R$2.000 aqui também, ó. Então nota que a pessoa pode se encaixar tanto nessa faixa de cima quanto nessa. Então vou chamar isso aqui de primeira faixa do 2.000. E aqui a segunda faixa do 2.000, tá? Então, se eu pensar na primeira faixa aqui do 2.000, ela paga 150. Na segunda faixa, ela tem que pagar a mesma coisa. Não é justo que uma pessoa que ganha o mesmo valor, por estar numa outra faixa, venha pagar mais. Então, esse W aqui, ó, ele tem que ser um valor de tal forma que o resultante do pagamento também seja 150. Certo? Então, vamos pensar nisso. 2.000. Vou anotar aqui então, ó. Quando eu peguei o cálculo de R$2.000, a pessoa que ganha R$2.000, que é a minha referência, e apliquei na segunda faixa, vou pôr assim, ó, aliás, na primeira faixa de 2.000, porque eu vou considerar isso aqui como uma primeira faixa, tá? Ó, é a primeira faixa do 2.000, tá? Especificamente do 2.000. É a segunda faixa do salário, mas eu escolhi aqui pôr a primeira faixa do 2.000. Então, na primeira faixa, no primeiro nível, o que aconteceu com essa pessoa que ganha 2.000? Já calculamos. Ela vai efetuar um pagamento de R$150. Então, significa que uma pessoa que ganha os mesmos R$2.000, só que agora ficando na segunda faixa,
essa pessoa também tem que pagar os mesmos 150, que seria a pessoa dessa faixa aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Ela vai ganhar então 2.000, então vou fazer o cálculo, ó. A pessoa vai ganhar 2.000, só que agora a alíquota é de 20%. Então eu vou calcular aqui, ó. 20% de 2.000. 20% de 2.000. 20% de 2.000, o que vai acontecer? 10% é 200, 20% de 2.000 é 400. Então a pessoa vai gastar, vai ter um cálculo de imposto de 400. Aí pensa comigo, 400, aqui nos 20%, 400 menos esse W que é a dedução, tem que fechar os 150. Então 400 menos aquele W aí, tem que fechar 150 para a pessoa pagar a mesma coisa que a outra. E 400 menos quanto que dá 150? Olha, é 400 menos 150, que vai dar o W. Então esse W vai ser igual a 250. Então já sei que o desconto aqui, essa parcela a ser deduzida aqui, é R$250. Claro, porque eu calculo 20% de 2.000, vai dar 400, tiro 250, paga o mesmo 150, tiro 250, paga o mesmo 150 que é de cima. Ok, então isso aqui está feito o cálculo do W. Era uma proposta do exercício. Vou separar aqui. E agora eu vou calcular o K. Então aqui, ó, já bem explicadinho, aqui foi o cálculo do W. Agora eu vou fazer o cálculo aqui do valor do K. Nota que K é um valor percentual. Ok, então vou fazer o raciocínio. Vou usar como referência o quê? Vou usar como referência os 3.000. Tá? Então agora o 3.000, ó, eu conheço dele o quê? Eu conheço a renda, eu conheço a alíquota e eu conheço esse W, porque esse W eu acabei de calcular e ele é 250. Ah, então eu vou usar esse 250 agora. Então vou pensar assim, ó. Esse W aqui, ó, ele é 250. Vou pôr aqui na frente, tá? Então vou pensar assim, se eu pego e calculo 20% de R$3.000, eu estou usando agora como referência o valor 3.000 porque é o valor que repete nas duas linhas. Assim como usei na outra vez 2.000, porque 2.000 também repetia nas duas linhas, e aqui também usei 1.000 que repetia nas duas linhas. Ok, então 20% de 3.000. 10% de 3.000 é 300. 20% é 600. Então 20% é 600. Se essa pessoa não tivesse dedução alguma, ela estaria pagando R$600. A pessoa que ganha 3.000 nessa faixa aqui que eu estou levando em conta 20%. Mas ela tem a dedução, lembra, de 250 porque eu calculei antes, é o valor do W. Então 600 menos 250. Então essa pessoa, ela vai pagar verdadeiramente R$350. Então eu vou colocar aqui, ó, a pessoa paga R$350 se ela ganhar 3.000. 3.000, calcula 20%, diminui 250, que é o valor do W, é a parcela de dedução, chega a 350. Então, quando eu pensar nessa pessoa aqui embaixo, ó, que também ganha 3.000, eu vou calcular uma porcentagem K, uma porcentagem tal, que quando eu encontrar esse valor, diminua agora 475, tem que fechar o mesmo 350. Então essa é a ideia. Então vou pensar assim, ó, eu tenho que calcular X% ou ainda K%. Eu tenho que calcular aqui, ó, K% de 3.000,
certo? Desse K% de 3.000, eu vou tirar a dedução, que é 475 agora, e isso tem que fechar o mesmo valor que a pessoa de 3.000 na outra faixa pagou, que foi 350. O que é K% de 3.000? Bom, lembra que esse D aqui, ó, ele tem um caráter multiplicativo. Sempre que tu calcula porcento de, é porcento vezes. Assim como tu calcula fração de. Fração de é fração vezes, né? 2/3 de 800 é 2/3 vezes 800, tá? Então, esse D tem um caráter multiplicativo. E esse K% nada mais é do que K por 100. Então, K sobre 100, K por 100, vezes 3.000, menos 475, isso tem que fechar 350. Bom, aqui eu posso cancelar esses dois zeros aqui, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Eu tenho aqui 30K. 30K sobre 1, que é 30K. 30K é igual... Já vou jogar esse 475 para lá mais. 350 mais 475. Eu tenho aqui que K é igual... 350 com 475, isso dá 700, dá 825. 825 divide por 30 vai ser o valor do K, o valor percentual. Então, esse K é igual. Então, vou dividir aqui. 825, não vai dar exato, né? Divide por 30. 82 aqui dá 2 vezes, dá 60. Me sobra aqui 22. Me baixa o 5. Não precisa botar nada no quociente, né? Só baixar. 225, aqui dá 7. 7 vezes 30 dá 210. Ó, agora vai dar redondo aqui, né? Ou não? Aqui vai dar 5 menos 0, 5. Aqui 2 menos 1, 1. Aí eu tenho 150. Tem os 15 por 30 não dá, invento zero, aí sim, ó, esse zero provoca vírgula. 150 por 30 dá 5, 5 vezes 30, 150, zerou. Então eu tenho 27,5, ou seja, o K é 27,5%. Ok? Então tá aí a resolução. Não é uma questão muito simples, né? Tem um certo grau de complexidade, principalmente porque ela pede várias coisas a serem calculadas, né? Valor em 1.000, valor em 2.000, aqui deduzir de 2.000 e deduzir de 3.000. Tá? Então tem bastante vários elementos aí a serem calculados, ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao meu canal e até a próxima.